quer botar a Teve SEDAI dos do Rio portos de Janeiro. agora, mas o Correios a gente tá falando desde o começo, não saiu. Não sei se vai sair. É muito complicado de sair. Muito provavelmente eu acho que não. Porque os políticos de centro, que muitas vezes são caras que não têm ideologia, querem ter mais poder. Para eles é bom ter empresa estatal. Eles começam a usar de cabide de emprego. Ou se o cara realmente é a favor de Estado maior, e a maioria ele também quer estatal. O Brasil é o 4º país no mundo com mais estatais. Acho que isso não vai mudar. Mas sobre essa questão que a gente falou lá, eu até fiquei muito surpreso com a forma que ele falou. Ele disse, a gente vai virar uma Argentina em pouco tempo, se nada for feito. E a gente fala da Argentina como se fosse algo muito distante, né? Mas não é. A Argentina é realmente logo ali. Não digo porque a gente é vizinho, é porque a gente interpreta certos números da economia como se fossem lineares, e não são. Como a inflação, por exemplo. Prova disso é que quando a gente teve inflação de 2 dígitos, quando eu digo inflação é o IPCA, né? Porque o IGPM também pode ser usado para medir inflação. Mas quando a gente teve um IPCA de 2 dígitos a última vez, foi no governo Dilma, foi em 2015. Era de 67% ou 63%, não lembro o número exato. Mas 10 e pouquinho. Nessa mesma época, nós tínhamos, fora países africanos, que sofrem muito com esses problemas de inflação, e veja, né, na África você tem mais países capitalistas ou mais países alinhados a doutrinas socialistas? Que é onde tem fome, tem tudo isso, né? A África como um todo sempre muito atrasada, né? Tem os seus motivos. Expectativa de vida da África, enquanto os países ocidentais começaram a ter expectativa de vida super alta, a África demorou muitos anos para até ficar próximo disso. E aí o pessoal fala, teve o colonialismo. Sim, lógico que teve a questão do colonialismo, né? Os caras têm também que superar isso, mas a questão é que depois que as potências europeias saíram da África após a Segunda Guerra Mundial, eles escolheram o capitalismo ou escolheram se aliar à União Soviética com políticas socialistas. E aí o pessoal fala, é um crime que o capitalismo faz, né, espalhando a fome no mundo. A gente morria de fome antes do capitalismo. Agora os países que têm fome passam fome por ausência de capitalismo. E muitas vezes você vai olhar no país que tem fome, você olha lá, o governo ainda coloca barreira protecionista para comida que vem de fora. Para deixar a comida mais cara, para proteger uma indústria nacional que não dá conta do recado. Então tem isso. Mas você tinha a gente, acho que meio escapou. Eu tinha perguntado... Do Paulo Guedes da Argentina. Exatamente, que ele tinha falado que a gente estava muito próximo de se tornar uma Argentina e uma Venezuela, né? Pois é. Nesse ano, né? Acabei me perdendo na questão dos países africanos, mas nesse ano de 2015, tirando os países da África, que muitos tinham uma inflação de muito mais de 2 dígitos, só outros, se eu não me engano, 5 países tiveram inflação de 2 dígitos. O Brasil era um deles. O outro era a Rússia e Ucrânia, que estavam em guerra na ocasião. Você tinha a Argentina com inflação de 20%. A inflação da Argentina agora, ela passa de 50%. Só que na Argentina é muito complicado você medir aumento de preço sobre coisas que estão faltando no mercado, né? O pessoal fala, tabelar preço não resolve a inflação. De certa forma resolve. Se tabelar preço, o produto some do mercado, você não consegue mais medir aumento de preço no que sumiu. E o outro era a Venezuela. A inflação da Venezuela em 2015 era 70% ao ano. A inflação da Venezuela agora não dá nem para medir. Não tem mais como medir, não tem medição confiável. E isso aconteceu num espaço, não vou colocar nem 6 anos, porque muito antes de 2021 a Venezuela já estava muito mal das pernas. Porque não é linear. O negócio ele pode piorar muito rápido. A questão é que a gente estava piorando, tomou um outro rumo, depois que a Dilma saiu, na época do Temer, deu uma melhorada, mas é muito fácil voltar a piorar de novo, porque a tentação é muito grande. A tentação para um governante, para ele começar a aumentar demais a oferta monetária, ela está sempre presente. E isso pode transformar a gente numa Argentina de fato, porque o país ele tem, de maneira muito simplificada, 3 formas de poder gastar mais. E a gente adora gastar mais aqui no Brasil, porque isso dá voto. A primeira forma é emitir mais dívida, só que a gente está com uma dívida muito grande já, que estava batendo quase 100% do PIB. Então, se você começa a emitir muita dívida, o pessoal vai ficando desconfiado disso, vai exigindo juros maiores, daqui a pouco essa dívida explode. Então, você pode fazer isso por um tempo, mas depois já não pode mais. A outra forma é aumentar impostos, que é sempre muito impopular, por isso que o pessoal faz como? Geralmente sobre uma minoria, sobre os mais ricos, né? Ou aumenta aquele imposto que está escondido, que não pega a sua renda direto, vai no preço do produto, o produto subiu de preço, a culpa é do comerciante malvadão. Mas tem uma terceira forma que no começo ela é até comemorada, ela é aplaudida e só depois o problema aparece, que é criar mais dinheiro. Quem não gosta de repente, ver o governo lá falando, agora todo brasileiro vai ter um auxílio de não sei quantos reais, né? E vai ter proposta sim na eleição. Que nessa fase, inclusive, um monte de gente sugeriu imprimir mais dinheiro, né? Não, e na eleição, esses auxílios temporários vai ter cara falando, vamos transformar isso aqui num auxílio permanente. Isso vai acontecer.
E isso no começo todo mundo festeja, porque todo mundo quer ganhar o dinheiro na hora. Só que se você cria mais dinheiro sem que a economia crie mais bens, você tem muito mais recursos disputando os mesmos recursos escassos produzidos. O que acontece é essa disputa por esses recursos faz os preços aumentarem. E se você não para de fazer isso, como a Argentina não parou de fazer, daqui a pouco a economia está destroçada. Simplesmente não tem mais produção. O STF, inclusive, aprovou para 2022, não sei se tem mais alguma camada de aprovação, aquela renda universal que tá todo mundo falando, né? No mundo inteiro, né? Isso é mais uma questão de que, cara, de onde você vai tirar esse dinheiro? Quem vai pagar? Quem vai pagar essa conta, né? E o que eu acho que as pessoas não entendem é que o rico, ele tem a possibilidade de se mexer. Eu conheço tanta gente que ganhou muito dinheiro com startup, a primeira coisa que ele faz é, onde eu vou colocar o meu dinheiro? Para eu gastar menos imposto possível. Não é à toa que Singapura tá como tá, é um país super liberal, um monte de rico vai para lá e fala, meu, se eu quiser, eu pego todo o meu dinheiro, você não vai recolher 1,, desse imposto e eu vou embora. De cada 6 famílias de Singapura, uma é milionária. 6. De cada 6 famílias, uma é milionária. E você bem falou aqui, Marcelo, porque hoje em dia é muito fácil movimentar capital. Não que fosse difícil há um tempo atrás, mas hoje é mais fácil ainda porque tem criptomoeda. Então o cara ele consegue transferir o dinheiro dele de um país para o outro em velocidade instantânea praticamente. E o que eu acho engraçado é que o rico nunca é bem visto no país onde ele tá. Mas ele sempre é bem visto pelos países que querem trazer o rico, né? Impressionante. Tipo, o rico é a origem de todo o mal. Aí, quando ele quer fugir da Argentina, o Uruguai fala, vem pra cá, o rico malvadão, pode vir que a gente até diminui o imposto pra você. O Uruguai fez isso. Porque ele entende. É até uma coisa engraçada, o pessoal bate muito na política na questão da desigualdade. E eu acho até que falam muito disso, porque o problema real, que é a pobreza, ele está sendo resolvido com o passar do tempo. Com o mundo ficando mais rico, a pobreza está sendo resolvida. Você pega uma pessoa pobre de uma grande cidade, o cara tem um celular hoje. O cara tem água encanada em casa, numa grande cidade. O cara tem água encanada, ele tem energia elétrica. Você pega o homem mais rico da história, que foi o John Rockefeller, atualizando ele por inflação, segundo o ranking da Forbes, e o cara não tinha energia elétrica. E quando surgiu a energia elétrica, ele estava vivo já, ele foi um dos últimos a usar porque ele vendia querosene para iluminação, era contra o produto dele, né? Então, o pobre hoje já vive melhor do que pessoas que eram riquíssimas no passado. E aí você bate na desigualdade. Então, pegando esse exemplo da Argentina, na hora que o governo argentino cria um imposto que ele chamou de temporário, vamos ver se vai ser temporário ou não, sobre grandes fortunas, e começa a expulsar alguns ricos de lá, na hora a desigualdade na Argentina diminui, porque afinal o cara que tem mais dinheiro foi embora. E muitos foram embora para o Uruguai, porque é só atravessar o rio, é o mesmo idioma, cultura muito parecida, e deram diminuição de impostos para esses argentinos. A hora que esse cara entra no Uruguai, a desigualdade no Uruguai aumenta. Afinal, é muita gente rica chegando do nada, vai aumentar a desigualdade. Só que qual país fica melhor? A Argentina, que perdeu o cara rico, e agora tem menos dinheiro no sistema bancário, tem menos gente gerando emprego, tem menos gente consumindo, menos gente produzindo, ou o Uruguai, que recebeu esse cara, que vai começar a deixar dinheiro nos bancos uruguaios, e mais dinheiro nos bancos é um capital que está disponível para ser emprestado por juros mais baixos, vai passar a empregar a gente lá, vai passar a produzir lá, vai passar a consumir lá. Muitas vezes esse cara é um cara altamente capacitado, de uma inteligência maior do que a média, por isso que ele ganhou dinheiro. Esses são os primeiros a fugir de um país quando as coisas começam a afundar. Porque eles têm como se virar em outros países, pô. Total. Então, quem fica pior é a Argentina. A desigualdade diminuiu, mas está mais pobre.